Olá, queridos alunos. Vamos à resolução de mais um exercício da lista, né? Então, diz o seguinte: um brasileiro fez uma conexão via internet com um amigo inglês que mora em Londres. Durante a conversa, o inglês disse que em Londres a temperatura naquele momento era igual a 14 graus Fahrenheit. Beleza? Após alguns cálculos, o brasileiro descobriu qual era, em graus Celsius, a temperatura em Londres. Que valor ele encontrou? Então, o primeiro objetivo, né, no caso, o objetivo dessa questão é descobrir quantos graus Celsius equivale a 14 Fahrenheit, ou seja, fazer a conversão. Então, a primeira atividade de vocês é identificar, né, saber o que a questão está pedindo, não é verdade? Então, aqui ele nos deu a informação, né, em Fahrenheit e quer transferir para Celsius. Qual fórmula a gente vai utilizar? Aquela que converte a temperatura em Fahrenheit para Celsius diretamente, ou aqui converte a variação de temperatura, né? Então, pensando um pouquinho, no texto você não ouve ele dizer em nenhum momento citar, né, variação de temperatura. Então, ele só quer que você converta 14 Fahrenheit para Celsius, tá bom? Então, a fórmula que nós iremos utilizar aqui é aquela, né? A variação, vou fazer em vermelho para destacar, que é a temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido para 9, né? E a informação que eles nos deu qual foi? Que a temperatura lá em Londres era 14 Fahrenheit. Então anota aqui, né? E o que é isso? É a temperatura em Fahrenheit, né? A gente vai substituir lá. Ou seja, nós iremos substituir no lugar desse camarada esse aqui, né? Que é esse número. Beleza? Então vamos lá. Olha só, trocando, né? Somente esse camarada aí, nós iremos ficar. Como nós só iremos trocar lá, então tudo repete. Certo? No lugar da temperatura em Fahrenheit, eu vou colocar 14. Menos 32, né? Dividido por 9. O que nós conseguimos fazer no momento? A gente consegue fazer essa subtração aqui, não é verdade? Então, quanto é 14 menos 32? Aí você já pode querer imaginar, né? Poxa, mas 14 é menor que 32, como é que eu faço isso? Né? Tem como fazer? Tem. Lembra daquela situação quando você tem dois números com sinais diferentes, né? Não tem parênteses nenhum. O que você vai fazer? Você vai subtrair o maior do menor e colocar o sinal do maior. Beleza? Vamos fazer primeiro aqui. 32 menos 14. Né? Aí você pega 2 menos 4, não dá para fazer. Aí a vontade que dá de fazer é colocar 4 menos 2, né? Fazer de baixo para cima. Só que a gente não pode fazer isso, né? Para resolver essa situação, o que a gente faz? Empresta desse aqui, né? Tira um dele, vai passar a valer 2. E esse 1, quando a gente pega uma unidade de uma casa que está à frente, né? E joga para trás, ela vai valer 10. No caso, 10 mais 2 vira 12. Agora sim, ó, 12 é maior que 4, eu consigo fazer. 12 menos 4 dá 8. 2 menos 1, 18. Então o resultado disso aqui, desse camaradinho aqui, ó, vai ser o quê? 18. E o sinal? Você vai colocar o sinal do maior, que no caso é o 32. O sinal dele é negativo. Então, reescrevendo isso daí, fica temperatura em Celsius dividido para 5 vai ser igual a menos, né, 18, que é o sinal do maior aí, e o resultado da subtração, dividido por 9. Aqui, se você quiser, você já pode multiplicar cruzado. Mas eu não recomendo, por quê? Porque o cálculo vai dar maior, né? Então, desde já eu aconselho que a gente, na verdade é quase que obrigatório, né? Você ir simplificando ao máximo as frações para trabalhar da maneira mais simples possível. E até porque algumas respostas, né,
podem vir na forma, sempre, na verdade, sempre vão vir na forma mais simplificada. Então é bom que a gente vá treinando simplificar frações desde já, tá? Então, vamos colocar aqui para o lado essa fração para a gente tentar encontrar uma forma mais reduzida dela, né? Uma forma mais simplificada, digamos. Então, nós temos que ver se dá para simplificar, né? Então, a gente encontra um número que divide tanto em cima quanto embaixo. Poderia começar com 3, né? Mas eu já reparo de cara que o 18 dividido por 2, 18 dividido por 9 dá 2. Ou seja, eu consigo dividir tanto o 18 por 9, quanto o 9 por 9 também. Ou seja, a gente consegue simplificar por 9 em cima e por 9 embaixo também, né? Então fica 18 dividido por 9, 2, e o sinal negativo, né? 9 dividido por 9, 1. Ou ainda, você poderia fazer o seguinte, ó. Fazer isso mais de uma vez, ó. Ah, eu não peguei de primeira, que era o 9. Mas eu peguei que o 3 dava para dividir. De fato dá, ó. Se eu pegar e dividir por 3 aqui, em cima e embaixo, eu vou ter o quê? 18 dividido por 3 dá 6. No caso, menos 6, né? 9 dividido por 3 dá 3. Aí você vê se ainda dá para fazer mais alguma coisa. Ainda dá? Consigo achar algum número que divide tanto em cima quanto embaixo? Consigo, né? Quem é? É o 3. Se eu dividir por 3 em cima e por 3 embaixo, eu vou ver que dá, né? Então, 6 dividido para 3 dá 2. No caso, menos 2, né? 3 dividido por 3 dá 1. Tá certo? Então, você vai fazer até não dar mais. Essa fração aqui eu ainda consigo simplificar ela? Não. Então, essa é a minha fração irredutível. É a forma mais simples dela. Tá certo? No caso, o número 9 que eu achei lá vai ser justamente a multiplicação desses dois aqui, ó. Esse 3 aqui e esse 3 aqui. Ou seja, se eu tiver afiado já, eu poderia já encontrar de cara que eu conseguia simplificar direto por 9. Né? Ó, eu consigo simplificar aqui por 9, aqui também. Então 18 por 9 vai dar 2. No caso, menos 2, né? 9 dividido por 9, 1. Beleza. Então eu posso trocar menos 18 dividido por 9 por menos 2 sobre 1. Ok? Eu posso até representar assim, ó. Isso aqui é um rascunho, né? No caso. Você pode representar simplesmente aqui. Dividido por 9, dividido por 9. E já fazer embaixo aqui de novo, né? No caso, a temperatura em Celsius dividido por 5 vai ser igual a menos 2 dividido por 1. Tá certo? Deixa eu subir um pouquinho mais aqui. Então agora sim eu consigo multiplicar cruzado, né? Porque não dá para fazer mais nada, a não ser isso. Então a gente pega e multiplica cruzado. Vou até deixar riscado aqui. Né? Então ficou θc, no caso a temperatura em Celsius, vezes 1, né? Tá aqui, ó. Igual a 5 vezes menos 2. Tem que levar o sinal, tá? Beleza. Eu sei que a temperatura em Celsius vezes 1 vai dar a própria temperatura em Celsius, né? Igual a 5 vezes menos 2. Ora, o sinal do 5, como não tem nada aqui, é positivo. E o sinal do 2 é negativo. Lembra, tem um parênteses, uma multiplicação aí, né? Quando eu tenho dois sinais diferentes, vou até ilustrar aqui e mostrar. Quando eu tenho dois sinais diferentes, né? Menos vezes mais ou mais vezes menos, né? O que vai resultar isso aqui? Sempre que eles forem diferentes, vai dar menos. E quando eles forem iguais, né? Vai dar mais. Guarda assim, que é melhor. Menos com mais dá menos. Diferente dá menos. São diferentes, dá menos. São iguais, dá mais. São iguais, dá mais. Beleza? Guarda assim. Diferentes, na multiplicação ou divisão, né? Diferentes dá menos e iguais dá mais. Então aqui eu tenho 5 que é mais e menos 2 que é menos. Então vai prevalecer o menos, né? E 5 vezes 2 dá 10. Ou seja... Opa, não ficou legal aqui não. A temperatura
Opa, não ficou legal ainda. É esse aqui. A temperatura em Celsius é menos 10 graus Celsius, tá certo? Mas o que a pergunta estava querendo, né? Qual era a pergunta? Após alguns cálculos, o brasileiro descobriu que era em graus Celsius a temperatura em Londres. Que valor encontrou? Então, após os cálculos, né? Os cálculos, o brasileiro encontrou o valor em Celsius, né? Igual a... Aí que você coloca. Temperatura em Celsius igual a... Essa aqui, no caso, seria a nossa resposta. Tá certo? Então você pode pegar aí, dar um print. Seria dessa forma que nós responderíamos um exercício, né? Nesse padrão aí, ó. Tá bom? Então é isso, pessoal.